Aula de hoje: como falar com clareza, respeito e eficiência no cartório. Você certamente já percebeu que muitas vezes o problema não está no que foi dito, mas na forma como foi dito. No cartório, uma comunicação inadequada pode gerar retrabalho, conflito, reclamação, estresse e até comprometer a confiança do cliente ou de um colega. Hoje nós vamos aprender sobre como a comunicação assertiva pode transformar o seu ambiente de trabalho e a sua carreira. Ao longo dessa aula, você vai ser capaz de aprender a utilizar a comunicação assertiva para melhorar o relacionamento com clientes, colegas e compreender a importância do feedback, aplicando técnicas simples para se comunicar com clareza, respeito e profissionalismo. Todos os dias nos comunicamos com clientes, colegas, líderes e parceiros. Transmitimos orientações, esclarecimentos, dúvidas. Compartilhamos informações importantes. Mas quando a comunicação não é clara, surgem aqueles mal-entendidos, retrabalho, atrasos e até estresse, desgaste emocional. Por outro lado, a comunicação assertiva fortalece a confiança, melhora o trabalho em equipe, previne erros e te torna mais eficiente. Existem 3 formas comuns de comunicação. A comunicação passiva, aquela que evita expor opinião, tem medo de desagradar. Aí tem a agressiva, que impõe a ideia sem considerar a opinião dos outros. E a assertiva, que expressa a opinião com clareza, respeito e objetividade. Ser assertivo é defender o que precisa ser dito sem desrespeitar as pessoas. Uma boa comunicação começa pela escuta. Enquanto o outro fala, muitas vezes a gente já está pensando na resposta que a gente vai dar. Mas ouvir de verdade significa prestar atenção, compreender a necessidade da pessoa e somente depois que ela terminou, a gente responder. Clientes e colegas se sentem mais respeitados quando percebem que foram ouvidos de verdade. Além disso, feedback não é uma crítica, também não é um elogio vazio. Feedback é uma oportunidade de crescimento. Quando a gente precisa conversar com um colega, precisa se lembrar de 3 passos. Primeiro, fale sobre o comportamento observado sem julgar a pessoa. Depois, explique o impacto desse comportamento no resultado da equipe do cartório. Por fim, proponha uma solução ou combine uma ação para o futuro. Assim, a conversa ela deixa de ser uma cobrança ou um julgamento e passa a ser um aprendizado para todo mundo. Nem sempre é fácil ouvir que a gente precisa melhorar. E falar sobre uma melhora também é. Mas profissionais que enxergam o feedback como uma oportunidade crescem. Ao invés de pensar, estão me criticando, experimente pensar, o que eu posso aprender com essa situação? Aqui tem uma chave. Essa mudança de mentalidade, ela fortalece o desenvolvimento profissional. Agora vamos para o exemplo clássico de cartório. 2 funcionários conferindo uma certidão. Imagine a seguinte situação. Durante a conferência dos documentos daquele dia, o escrevente percebe que o colega encaminhou um processo sem realizar a conferência final, enfim, faltou um documento importante. Ela sabe que se esse erro não for corrigido, vai gerar retrabalho, vai atrasar o atendimento ao cliente, o cliente vai vir buscar, vocês vão perder o prazo, enfim. Compromete a segurança do procedimento. Agora observe 2 formas de agir. Na primeira situação, ela reage. Na frente dos outros, ela diz bem irritada: tu sempre faz isso errado. É por isso que sobra tudo para mim, sobra tudo para os outros. Não é capaz de ter uma lista para saber se está fazendo certo. Não presta atenção. Provavelmente a pessoa vai ficar constrangida, envergonhada, com raiva, vai criar um climão. Ao invés do funcionário agredido prestar atenção na solução, ele fica se preocupando numa resposta ou em brigar. E começa a criar um ambiente crítico, onde as pessoas se criticam com tranquilidade e se julgam, apontam erros. Isso é um ambiente tóxico. Agora pensa na segunda opção, uma comunicação assertiva. Presta atenção na postura. Ela chama o colega para conversar reservadamente e diz: olha, eu percebi aqui
que foi encaminhado sem a conferência final. Faltou esse documento. E quando isso acontece, pode atrasar, o cliente pode vir buscar, pode gerar um erro. Vamos revisar juntos para ver o que aconteceu, para evitar que isso se repita. Percebe a diferença? Ela não atacou a pessoa, ela falou sobre o comportamento observado. Ela não focou no erro da pessoa criticando ela, focou na solução e no ensino para evitar que o erro se repita. Ela demonstrou empatia ao chamar a pessoa reservadamente e até reconhecer que na correria pode acontecer um erro. O colega, por outro lado, vai sentir segurança para reconhecer o erro, pode até não gostar de receber um feedback, mas vai entender que a intenção ali não era criticar a pessoa, mas melhorar o processo. A comunicação assertiva ela não procura culpados, ela procura soluções. Quando nós corrigimos um comportamento com respeito, nós preservamos a autoestima da pessoa, fortalecemos o trabalho em equipe, reduzimos a chance de outras pessoas se criticarem ou de que esses comportamentos e erros aconteçam novamente. Antes de oferecer feedback, pergunte a si mesmo: o que eu vou dizer vai ajudar essa pessoa a melhorar ou apenas vai fazer com que ela se sinta pior? Essa simples reflexão pode transformar a forma como nós nos comunicamos todos os dias. Porque às vezes tem pontos cegos e a gente nem percebe que a gente mesmo está sendo tóxico. Mas agora me conta, você gostou dessa aula? Percebeu como um bom clima de trabalho depende de pequenos detalhes e o tom da sua voz, inclusive das suas reações físicas? Nós sempre podemos escolher o caminho da harmonia, com bons sentimentos e atitudes em relação aos nossos colegas e a gente mesmo. Porque a comunicação ela começa muito antes da gente abrir a boca, ela começa na intenção. Eu mesma, sempre que preciso conversar com algum colega sobre uma situação desagradável, a minha primeira pergunta mental é: qual é a minha intenção positiva ao falar sobre isso? Como é que eu posso falar de forma respeitosa e focada na solução, não em criar um outro problema emocional ou de clima organizacional? Porque a gente tem o poder de transformar conflitos em oportunidades de aprendizado, fortalecer os relacionamentos, a confiança na equipe quando a gente fala de forma assertiva. Agora eu quero te fazer um convite. Se você acredita que esta aula pode ajudar algum colega, o seu líder ou a própria equipe a se melhorar, compartilhe esse conteúdo. Muitas vezes uma conversa respeitosa começa com um simples aprendizado. E se você é líder, reúna a sua equipe para que assistam juntos essa aula, para que você, além de dar o exemplo, ensine. Depois conversem sobre como essa comunicação acontece no dia a dia e quais são as pequenas mudanças que a gente pode assumir no nosso ambiente de trabalho para ter um clima de trabalho ainda melhor, uma equipe unida. E se você deseja desenvolver não apenas a sua comunicação, mas também a inteligência emocional, a liderança, o trabalho em equipe, a produtividade e tantas outras competências essenciais para cartórios, venha conhecer as trilhas de aprendizado da Cartório-Flix. A Cartório-Flix é a primeira plataforma e a maior plataforma de desenvolvimento de gestão do conhecimento dos cartórios de todo o país, reunindo cursos técnicos e comportamentais exatamente focados para a realidade dos cartórios. Eu espero encontrar você na nossa próxima aula. Até lá! E lembre-se que grandes equipes não são formadas apenas de excelentes profissionais, mas de pessoas que escolhem todos os dias se comunicar com respeito, empatia e propósito. Até lá!